gente, mais um Se Liga na Profissão e eu confesso que essa me dá uma sede diferente, eu acho que você vai gostar, inclusive se interessar em trabalhar na área. Quem vai falar com a gente é o mestre cervejeiro Thiago Silva, que vai contar pra gente sobre essa profissão, que aliás tem crescido nos últimos 15 anos, né, Thiago? Muito. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de contar um pouco da minha história, abrir um pouco sobre o mercado cervejeiro e receber vocês aqui, é um prazer. Segundo as pesquisas, a cerveja mais antiga do mundo foi criada em 1040 por monges beneditinos. E no Brasil, a primeira cervejaria foi fundada em Petrópolis em 1853. Inicialmente, os ingredientes principais eram lúpulo e cevada, mas a receita foi mudando ao longo dos anos. E falar sobre um pouco de escolas cervejeiras, né? Nós temos inclusive na escola cervejeira que foi dito que cerveja era água, malte, lúpulo, and more, mais nada, né? Só que essa é uma tradição da escola alemã. Se nós formos migrarmos para a escola belga, nós já temos cervejas que vai levar adjunto, mas adjunto para fazer uma entrega, para levar um pouco a mais. Como nós temos aqui, eu trouxe para essa experiência, nós temos aqui uma laranja desidratada. Na escola belga sempre foi muito bem visto. Então a grande questão do que tem ou que deixa de ter na cerveja, o princípio é o quê? Que ela seja uma boa cerveja. Que ela seja uma cerveja que tenha um bom drinkability, que seja uma cerveja gostosa de você tomar e que te entregue ideias, que te entregue sensações, sabores, aromas, texturas e experiências diferentes. E falando sobre essas entregas importantes para o cliente, é importante para aquele que quer ser mestre cervejeiro entender que para a cerveja chegar ao copo precisa de uma receita. E essa é uma das responsabilidades do mestre cervejeiro? Exatamente. O mestre cervejeiro ou cervejeiro, como muita gente costuma classificar, né? Mestre cervejeiro tem muita ideia dos monges, né? da escola belga, né? Mas a ideia é que sim, né? O cervejeiro vai estruturar a receita ali desde o momento que ele idealiza qual é o estilo de cerveja que ele quer produzir, enquadrar ela dentro de um guia de estilos cervejeiros. Hoje nós temos dois, é o BJCP e o Brewers Association, onde ali de cara nós vamos ter informações bastante claras. Qual que é o teor alcoólico que essa cerveja deve ter, qual é a coloração que essa cerveja deve ter e qual que é o amargor. De forma bastante prática, nós temos um guia que vai direcionar. Quero fazer uma Pilsen, essas são as características, seja de aparência, seja de volume alcoólico, seja de perfil sensorial. Então nós vamos ter que enquadrar para que nós possamos classificar como Pilsen, como IPA, como uma American Pale Ale, como uma Triple, como uma Double e assim sucessivamente. Então a partir desse momento a gente definir para qual caminho e para qual escola nós vamos transitar, a gente vai começar a escolher os grãos. Falando um pouco justamente sobre a questão de desenvolvimento de receitas, né? Então a gente vai desenvolver a receita, vamos selecionar os nossos insumos e aí a gente vem para a parte de operação junto com o time de fábrica ou para aquele que está desenvolvendo ali na sua casa, com seu familiar, vai ali para as famosas panelas, né? Então ali nós vamos iniciar o cozimento dos grãos, né? O cozimento dos grãos leva em torno de 2 horas, depende um pouco de receita para receita. A cada etapa desse processo de braçagem, assim como nós chamamos, o grão vai passar por temperaturas específicas, por tempos pré-determinados, para que a gente consiga extrair o máximo do grão. Então tem toda essa parte do processo de produção, o processo da braçagem, né? Que aí nós não temos ainda uma cerveja, nós temos um mosto cervejeiro. Ele vai passar a ser cerveja depois que ele passar por um processo de cozimento, separação do famoso joio do trigo. Nós vamos separar o grão daquele mosto principal, ali nós temos só líquido. Depois nós vamos por um processo de fervura e aí nós vamos, nesse processo de fervura, adicionar lúpulo, que é o que vai trazer amargor à nossa cerveja, né? Para algumas outras cervejas nós vamos colocar adjunto ali em parte da fervura. Esse mosto, após ser fervido, vai para o tanque de fermentação e aí nós vamos adicionar a leveza. Então a gente falou de uma parte de concepção, de criação de receita, depois nós vamos para a parte de braçagem
e agora essa cerveja foi para o tanque, que são os tanques que estão aqui às nossas costas. Essa cerveja vai levar em torno de 15 a 20 dias fermentando. Outras tarefas também fazem parte do escopo do cervejeiro. Após de nós determinarmos esse período de tanque, esse processo de fermentação da cerveja, a gente vem para esse processo final que já começa com essas especificidades que você colocou, né? E aí a gente começa a entrar nas dificuldades e nos diferentes clichês e quês do mercado. Essa cerveja vai ser carbonatada, que é o gás da cerveja. Aí a gente já tem volumes diferentes, uma cerveja é mais carbonatada, ela é mais aparente, outra menos. E aí a gente vai começar a determinar essa parte de envase. É uma cerveja que vai direto para barril, né, que comumente chamamos de chopp. É uma cerveja que vai ser comercializada em garrafas, que vai ser comercializada em latas. Então, o cervejeiro normalmente com a sua equipe, desde a parte de gestores, bem como com o seu time de vendas, vai começar a atuar também nessa área. Entender demandas de mercado, entender oportunidades de mercado. Nós temos cervejas sazonais, nós temos sazonalidades por conta de datas, sazonalidades por conta de clima. Então você acaba se envolvendo em todo o processo, desde a escolha do grão até chegar no cliente final. Bom, é isso, né, gente? Então, como todo trabalhador, o cervejeiro rala a semana inteira, trabalha bastante para entregar o melhor para o cliente. Mas quando chega na sexta-feira, né, Thiago? Chega o nosso momento. E como todo bom momento merece ser brindado, essa é a nossa vez. Então vamos lá. Ó, já tô aqui. Viva! Viva! Bom, agora que a gente já sabe o que faz um mestre cervejeiro, quais são as atividades dele no dia a dia, eu vou conversar com o professor Alfredo Ferreira, ele é do Instituto Cerveja. Quero saber um pouco mais, né? Porque assim, a gente já ficou aguçado com uma sede diferente para saber como trabalhar, né? Como mestre cervejeiro, mas eu acredito que é preciso ter um curso, não é isso, professor? Isso mesmo, tem a formação do cervejeiro. Ela é importante, né? Você tem uma série de conhecimentos para o mestre cervejeiro atuar dentro de uma cervejaria. Ele tem que conhecer muito, desde quais são as matérias-primas, as características de cada matéria-prima que ele usa, tanto da água, do malte, do lúpulo, ou a levedura que faz a fermentação. E entender bastante de processo, entender de gestão de pessoas, né? Então ele lida no dia a dia com um time que está assessorando ele, então é uma série de conhecimentos que são necessários para que ele consiga fazer a cerveja bem gostosa para a gente tomar ela depois no bar. E além de aprender o que eu comentei, ele tem que dominar o processo e dominar a criação de receitas, né? Então, a partir do momento que você conhece as características de cada matéria-prima, conhece bem as características do processo, combinando esses dois conhecimentos importantes, você consegue desenvolver novas receitas e não só criar elas, mas acho que até o maior desafio do cervejeiro é garantir que elas são sempre executadas da mesma maneira, para que o cliente receba sempre o mesmo produto, com o mesmo padrão de qualidade. E isso é uma coisa constante, né? Quando o cliente está acostumado com uma determinada marca de cerveja que ele está tomando, ele espera, quando ele vai pedir ela novamente, que ela venha com aquele mesmo sabor. Ele não quer que ela, cada vez que ele vai consumir, tenha um sabor diferente. Como é cervejeiro, tem que garantir, através de conhecimento também da parte de controle de qualidade, que ela vai manter esse padrão e que a qualidade está sempre a mesma e sempre muito boa. Professor, o curso, ele tem alguma exigência? Por exemplo, quem quer cursar, quem quer se tornar um mestre cervejeiro, precisa ter alguma graduação antes? Por exemplo, engenheiro de alimentos, de bebida, ou não é necessário? Hoje não é obrigatório, né, porque são cursos livres, mas é lógico que o ideal é que tenha uma formação que tenha a ver com o que ele vai aprender. A maioria dos alunos que a gente tem essa formação ou em química, biologia, alguns de agronomia, alimentos. Eu diria, se eu tivesse que escolher um curso, mas qual que é o curso que te dá a melhor preparação para o curso de mestre cervejeiro, com certeza seria o de engenharia de alimentos. Mas não tem essa obrigação. Você pode ser uma pessoa que trabalha formada em administração de empresas, mas gosta de fazer cerveja, faz cerveja em casa e quer aprender, quer se tornar, quer mudar de carreira, ir para a carreira de trabalhar dentro de uma cervejaria ou
ter uma cervejaria, administrar uma cervejaria, você pode fazer o curso também. Esse curso, ele não é considerado uma especialização ou, por exemplo, não existe uma pós, ele é um curso livre? São cursos livres. Hoje já existem cursos de pós-graduação, mas também como curso livre. O nosso não, o nosso que a gente tem dentro da escola, que é o que forma mais cervejeiros no Brasil hoje, ele é um curso livre que não entra como uma pós-graduação. Legal. E quanto tempo? Qual é a média de duração desse curso, carga horária? Esse curso ele leva mais ou menos 4 a 5 meses para acontecer. A gente tem 2 versões de curso, tem uma versão que são 140 horas de curso e tem uma outra versão, que eu não vou lembrar de cabeça agora, um curso mais extenso, são 6 meses. Dá uma carga maior porque você tem que passar 2 meses fazendo um estágio dentro de uma cervejaria. Então, é um curso que é um pouco mais extenso. A maioria dos alunos dos nossos cursos hoje são cervejeiros caseiros. E a maioria das pessoas que acabam empreendendo e montando uma cervejaria começaram como cervejeiros caseiros. Então, é um movimento que acontece de uma forma muito semelhante nos Estados Unidos, que é o principal mercado de cervejarias artesanais no mundo hoje, e que se repete aqui no Brasil. A pessoa se interessa por fazer cerveja em casa. Alguns daqueles milhares de cervejeiros caseiros que existem no Brasil tomam gosto, começam a comercializar a cerveja para o vizinho, para a família, o pessoal gosta, e fala, vou começar a produzir num volume maior, ele adquire os primeiros equipamentos e ele vai crescendo, vira uma cervejaria. E o mercado tem se mostrado bastante promissor. Os números de cervejaria no Brasil é uma coisa de espantar a velocidade com que a gente cresceu nos últimos anos, né? Então, em 2010 a gente tinha 115 mais ou menos cervejarias no Brasil, a gente está falando de aproximadamente 2.000 cervejarias no Brasil. Então, um crescimento muito acelerado que demanda profissionais bem preparados para atuar dentro desse mercado. E como tem sido o mercado de trabalho nos dias atuais, né? A gente sabe que assim, o Brasil é um país que tem ali altos e baixos em relação ao desemprego, né, em determinadas áreas, mas pensando nesse mercado cervejeiro, é importante saber, né, contar para o público, é um mercado promissor? É um mercado que vale a pena investir? Sim. De 2010 até hoje, a gente não teve nenhum ano onde você vê queda no número de novas cervejarias no Brasil, então a gente só cresceu. É lógico que foi muito mais acelerado até 2019, pré-pandemia. Depois de 2020 para frente a gente continua crescendo, num ritmo um pouco mais desacelerado, mas continua crescendo. Então, com certeza é um mercado promissor. Quando a gente se compara com mercados, por exemplo, o mercado americano, onde o número de cervejarias artesanais ultrapassa 25% do total de cervejarias em volume, a gente ainda tem muito para crescer. O Brasil está em torno aí de 2, 3% de volume só de cervejarias artesanais, então é um mercado muito promissor do meu ponto de vista. Outro dado importante também sobre o mercado é a questão de empregabilidade, né? Porque muitas pessoas até usam essa área de cervejaria para mudar de carreira, né? Tem acontecido muito isso. E aí, assim, para essa pessoa que está pensando em mudar de carreira, é importante ou é obrigatório fazer o curso, ou algumas empresas, cervejarias, podem contratar sem esse curso? Elas até podem contratar, mas a grande maioria das cervejarias nos procura para pegar profissionais bem qualificados para trabalhar dentro das cervejarias. Você falou, é muito interessante, que realmente muita gente às vezes está cansada do que está fazendo e quer tentar ou empreender ou trabalhar com cerveja, que é um ambiente gostoso, é um trabalho gratificante, né? Você trabalha para produzir alguma coisa que traz felicidade para as pessoas. Tá ótimo, professor, muito obrigada. Bom, é isso. Se Liga na Profissão mostrou como se tornar um mestre cervejeiro e o que você vai desempenhar, né, no seu dia a dia de mestre cervejeiro. Tchau. Cerveja, 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 cerveja.